Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estou aqui começando a gravação de mais uma aula sobre fisiologia. Estamos acabando, pessoal, mas não é o final ainda, tá? Essa aula sobre sistema nervoso, né? Talvez um dos mais complicados sistemas, tem que ser, né? Porque é o sistema responsável por toda a nossa cognição, nosso pensamento. Tem que ser complicado mesmo. E uma aula um pouquinho mais extensa. Eu gravei a segunda parte dessa aula, que é o sistema sensorial, visão, audição. Antes dessa, apesar dessa ser a primeira aula, tá, pessoal? Assistam aqui primeiro. Pensando, vai ser mais curtinha e tal, e não ficou curta, né? Então essa aqui também eu já... Vamos lá, pessoal. Ficou muito divertida a outra aula. Quase nenhum corte, o problema é que o computador deu uns paus, por isso ficou cortando. Vamos falar sobre o sistema nervoso, que vocês talvez já tenham alguma noção aqui. Temos imagens, né? O cérebro e as estruturas adjacentes e as coisinhas amarelas aqui e aqui, os nervos. Esse é o sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, é uma via de comunicação do nosso corpo para integrar os diferentes sistemas e realizar o controle das nossas funções. A gente tem dois sistemas que fazem isso. O endócrino, ainda vamos ver na semana que vem, né? Vamos sim, vamos. Vamos sim, vai dar tempo e vai ser legal. E o sistema nervoso. Endócrino, ação mais lenta, hormônios, vamos falar semana que vem. Sistema nervoso, ação rápida, quase que imediata. O controle passa pelo centro, que é o cérebro, e o encéfalo, na verdade, vocês vão ver, né? E é transmitido por nervos até todos os órgãos do corpo. Todo esse movimento que eu estou fazendo é em resposta, né, de estímulos motores que partiram do meu cérebro para controlar todo esse movimento aqui, controlar a contração coordenada de todos os músculos que me permitem não só fazer o movimento com a mão, mas também estar falando com vocês. Em contrapartida, receptores nervosos, vejam a outra aula depois dessa, recebem estímulos do ambiente e passam isso para o cérebro que traduz isso, né, que interpreta isso, e o resultado é a gente vendo a realidade, a gente entendendo a realidade. Som, luz, tato, cheiro e por aí vai. Legal? É isso que ele faz. Capta informações do ambiente, responde. Legal? E controla os diferentes sistemas, né, os movimentos peristálticos, isso a gente vai ver. Basicamente, a gente divide o sistema nervoso, a parte fácil aqui, ó, sistema nervoso central, a parte que está protegida por carapaça óssea, né? O encéfalo, que é o cérebro, e mais umas coisinhas, a gente geralmente chama tudo de cérebro, mas o cérebro é só um pedaço do encéfalo. O encéfalo é tudo que está dentro do crânio, tá? Aqui, o meu encéfalo. O cérebro é uma das coisas que está aqui. E a medula espinhal, que fica dentro da espinha dorsal, né? Tá aqui atrás, descendo até a lombar, lá, né? Esse é o sistema nervoso central, o encéfalo protegido pelo crânio, a medula espinhal protegida pelas vértebras. E do encéfalo e da medula saem ou chegam nervos, né? Feixes ali de neurônios, a gente já vai falar dos neurônios, né? Que se estendem para todo o corpo, né? Que enervam todo o corpo e permitem, né? Se ligam a músculos, se ligam a órgãos, né? Trazem informações da pele, trazem informações dos olhos e por aí vai. Esses nervos são o sistema nervoso periférico, tá? É assim que se divide o sistema nervoso. Antes da gente continuar, vale a pena e é necessário, não é que vale a pena, é absolutamente necessário, a gente falar um pouquinho sobre as células que estão presentes no sistema nervoso. Tá? Talvez você já tenha ouvido um pouquinho sobre elas no passado. Tem várias células, a gente vai ver elas nesses slides. A principal, ou as principais, são os neurônios, esses caras aqui. Isso aqui é uma célula, tá? Ela tem esse formato esquisito, não parece um formato de célula, mas é isso aí mesmo. Ele parece ter essas raizinhas, ele tem essa forma estrelada, vamos dizer assim. Essas raízes são os dendritos. Os dendritos se ramificam a partir do corpo celular, onde fica o núcleo, onde ficam as organelas, e, via de regra, o neurônio, vou mudar a cor aqui, ele tem um rabão. Esse rabão é o axônio. E
no final do axônio tem essas terminações axonais que se ligam através de sinapses. Geralmente é o quê? Geralmente é outro neurônio, mas podem se ligar a músculos também. Essa é a cara do neurônio. O que, que ele faz com essa cara aí? Eu não vou entrar em detalhes em como. Na apostila de vocês tem uma explicação muito curta, mas em detalhes maiores do que os que eu vou dar. O neurônio, uma vez estimulado, você cutuca o neurônio de alguma forma, alguma coisa estimula o neurônio, ele produz e alastra pela membrana um impulso elétrico. Então, se você vai com alguma coisa e cutuca esse neurônio, ele vai produzir um impulso elétrico que vai se alastrar pela membrana neuronal, se alastrar pelo axônio, chegar nos terminais axonais e ali, na ligação sináptica, propagar esse estímulo para o próximo neurônio. Então, o neurônio, ele, vai falar, produz um estímulo elétrico e propaga esse estímulo até o próximo neurônio ou até o músculo, dependendo. Né? É isso que ele faz. Ele manda um pulso elétrico. Outro, outro, outro. É o conjunto desses pulsos elétricos, é a rede formada pelos neurônios que permite a gente fazer tudo aquilo que a gente faz, que permite ao sistema nervoso fazer tudo aquilo que a gente faz. O impulso elétrico sai do cérebro coordenado, vai até o meu bíceps, o bíceps contrai, né? Sendo estimulado eletricamente, o bíceps contrai, e isso é um movimento. É isso que o neurônio faz. Ele é o principal agente aí do sistema nervoso, tem outros. Aqui de novo o neurônio, né? Os dendritos, o corpo celular, o axônio, e muitos neurônios no axônio têm essa bainha de mielina, feitas por células do próprio sistema nervoso, células diferentes do neurônio, né? Essa bainha ela permite com que a velocidade com que o impulso elétrico se alastre pelo neurônio seja maior. É um impulso saltatorial que fala, porque por conta desses nodos que isolam a membrana, o impulso ele vai saltar. O impulso nervoso vem para cá, isso vai estimular direto esse ponto aqui, que estimula direto esse ponto. Esses nodos, chamados nodos de Ravier, vão ser estimulados um a um. E isso acelera a velocidade do impulso nervoso. Né? O impulso elétrico, você pensa, pô, mas o impulso elétrico já é bem rápido. É relativamente rápido, sim. Mas se você pensar que tem um neurônio lá no dedão do seu pé, um neurônio, um axônio, que sobe a sua perna e vai entrar num nervo na parte lombar da sua medula espinhal, no mínimo, aí, se você for baixinho, 1 metro. Não, nem precisa ser baixinho para ser mato. É 1 metro aí que esse impulso elétrico tem que andar. Se alguém for cutucar o seu dedão do pé, ainda tem que andar até o seu cérebro para você sentir que alguém cutucou o seu dedão do pé. Né? Isso aí, se demorar 1 segundo, 2, é tempo demais, é um lag, né? Não, tem que ser quase imediato. Por isso, você tem essa bainha de mielina. Tá? Então, outras células além do neurônio, aqui o neurônio, ó, e outras células do sistema nervoso, astrócito, com função de proteção, oligodeidrócito, que vai fazer a bainha de mielina, células ependimais, que vão fazer um endotélio ali no sistema nervoso, e células da glia, outras células da glia, micróglias, todas essas células são chamadas em coletivo células da glia, geralmente sustentam, mantêm e protegem os neurônios. Apertei o botão errado, eu vou continuar. A gente pensa em drogas, quando a gente pensa em drogas, pensa até em coisa ilícita, mas o café, ele age no sistema nervoso central como um estimulante, bloqueando alguns receptores de algumas sinapses. Né? A nicotina, ela age também como um estimulante. A nicotina ela se liga nos receptores. Né? A nicotina ela é muito semelhante a alguns neurotransmissores, ela tem a capacidade de se ligar com alguns receptores, ou seja, estimulando o neurônio ali nos diversos lugares. Então, muitas coisas que a gente toma acabam tendo esse efeito das sinapses. Eu espero que fique legal esse slide, senão eu vou ter que regravar. Legal? Bom, vamos chegar lá no sistema nervoso central. E quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente pensa nesse cara, que a gente geralmente chama de cérebro, mas eu já falei, isso aqui não é o cérebro, isso aqui é o encéfalo.
o cérebro, tudo bem, o cérebro é a parte do encéfalo que a gente reconhece mais prontamente, essa parte toda enrugadinha, tem esses giros, né? A gente já vai entender por quê, né? Mas além do cérebro, no encéfalo, você tem o cerebelo, que é essa parte aqui de trás, tá bem aqui, ó, na peça anatômica, e tá bem aqui no desenho. E o tronco encefálico que vai continuar, que já se liga aqui a medula espinhal que desce. Tá? Esse é o encéfalo, tudo isso que fica dentro do crânio. E ele vai ter as suas funções aí divididas nessas estruturas: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né? A maior parte do peso, a maior parte do volume também da massa encefálica do encéfalo é mesmo o cérebro, né? Sua superfície tem os giros, que são essas reentrâncias, né? Ela é preguiada, está escrito aí, são os giros cerebrais. E por que isso? Porque, vejam aqui na imagem, ela já vai aumentar, tá? É porque a organização do cérebro, você tem o córtex cerebral, que é a parte rosadinha, tá vendo a parte rosadinha? E a medula, que é a parte branquinha. Substância cinzenta e substância branca, é o que o pessoal chama. No córtex, eu já vou mostrar uma imagem que mostra isso, fica o que? O corpo dos neurônios. O corpo, os dendritos, aquela parte dos neurônios que tem a célula mesmo, ela fica toda nessa parte, na substância cinzenta, na parte rosadinha. E a parte branca? A substância branca são os feixes de axônio indo de um lugar ao outro, se ligando no cérebro. Então, pessoal, quanto mais substância cinzenta, mais neurônio vai caber. Ora, como é que você faz caber mais neurônio num cérebro que tem um volume que tem que ficar aqui dentro da minha cabeça? Você pode aumentar a cabeça, mas você pode também aumentar, como está aqui, as reentrâncias. Ó. Olha essa reentrância aqui grande, olha como aumenta a substância cinzenta. Quanto mais reentrância, quanto mais giros tem o cérebro, maior a capacidade, o número de neurônios que cabe nesse cérebro. O cérebro humano é um dos que mais tem. Eu vou mostrar uma comparação. Por quê? Porque tem mais neurônio. Porque a nossa capacidade cognitiva não é brincadeira. Né? Eu, o ano inteiro, venho tratando o ser humano como mais uma espécie de animal. E em muitos sentidos ele é. Né? Em muitos sentidos nós temos uma herança evolutiva. Só que, né, sendo um pouquinho prepotente, a espécie humana tem uma capacidade cognitiva que não é brincadeira. Né? Eu vou dizer que é diferente dos outros animais, é quantitativamente muito superior. Qualitativamente, você vê algumas continuidades nos bichinhos inteligentes que tem por aí, mas o cérebro humano não é brincadeira, tá? Bom, o cérebro também é dividido em dois hemisférios. Tem aquela parte, aquela fala um hemisfério é mais de uma coisa, outra é mais de outra. Não é bem assim, é mais ou menos assim, né? O hemisfério que seria o direito seria mais lógico, racional, e o esquerdo mais voltado para a emotividade e invertido em quem é canhoto. Eu sou canhoto, por exemplo, né? Mas não é exatamente assim, é só um pouquinho, né? É, dividido em duas partes. O córtex, a substância cinzenta, e a região externa, a substância branca. Aqui, ó. Substância branca, os feixes de neurônio, e a substância cinzenta na parte de fora, no córtex. Aqui embaixo, ó, o cerebelo, que dá pra ver também. Essas coisas aqui embaixo não são cérebro, já é outra coisa. Tá? O cerebelo, o bulbo, a ponte, isso aí já não é cérebro. Ok, pessoal? Aqui, ó, aqui, ó, isso aí é uma imagem de microscopia muito bonita, por sinal, né? Que eles conseguiram corar as células neuronais, cada uma de uma cor ligeiramente diferente, né? Isso é uma imagem de histologia, tá, pessoal? Não é uma obra de arte, não. Então, isso aqui são os neurônios. Aí você vê cada neurônio aqui no córtex, a substância dos corpos neuronais, e os rabinhos, ó, os axônios, aqui embaixo, vocês estão vendo onde eu estou riscando, né? Deixa eu riscar de outra cor de preta. Aí, ó, dá para ver. Aqui os axônios todos se projetando e essa região aqui é do córtex. Só que talvez seja um camundongo, tá, pessoal? Mas camundongo também tem córtex cerebral, também tem medula, é a mesma coisa. E aqui, ó, os feixes neuronais todos se entrelaçando, né? Cada tubinho desses é um corte, né? Mas aqui, ó, essa avenida de feixes, todos aí no cérebro, provavelmente de um camundongo também. Outra imagem muito legal, mostrando aí. Tudo isso é rabo de axônio, tá, pessoal?
os axônios indo de um lado para o outro no cérebro. De novo, os giros, né? Então aqui você vê os corpos celulares, todos aqui, e aqui mais espalhados, né? Esses brilhantinhos seus corpos celulares, isso também é o sistema nervoso, e aqui saindo os axônios, tá? E aqui os giros, né? Quanto mais córtex, mais célula, aqui o cérebro humano, isso tudo está em escala, tá, pessoal? Cérebro humano, o do chimpanzé, tem o do babuíno que minha cabeça está na frente, fazer o quê? Girafa, né? Olha, quase do tamanho do cérebro humano. Só qual é o tamanho de uma girafa, né? O tamanho do cérebro em si, absoluto, não influencia muita coisa em você perceber o quanto o animal é inteligente, digamos assim. Agora, o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo, isso sim. Né? O nosso cérebro é gigantesco em relação ao tamanho do nosso corpo, o maior que tem. Né? O segundo maior não está aqui, é o do golfinho. O terceiro maior, se eu não me engano, é o chimpanzé, é o chimpanzé, né, que está aqui. Ele é menorzinho, o cérebro é menor, mas é bem menor. Aí você tem aquele, não é macaquinho prego, macaque em inglês. É um macaquinho brasileiro que também é muito inteligente. Então você tem algumas espécies com o cérebro bem grande para o tamanho do corpo, né? E isso reflete o nível de inteligência deles. O golfinho é um bicho muito inteligente, né? E aí você vê que muitos cérebros, como o humano, têm esses giros, né? Bem salientes, essas reentrâncias bem salientes. Outros, não. O do ratinho, coitado, nem tem nada, ele é liso. Menos neurônio, né? O do bode até que tem bastante. Goat, né? É bode. Tem bicho aqui que eu não vou saber te dizer qual que é, né? Ó, o do cachorro não tem também tantas reentrâncias. O do gato também não tem tantas. Tem um pouco mais, né? E aí você vê algumas coisas interessantes no cérebro. Eu não deveria me alongar, mas essa é a parte legal da aula, né, pessoal? Aqui da girafa, ó, pessoal. Isso aqui é o bulbo olfatório. A girafa provavelmente tem um olfato bacana. O ratinho, o camundongo, o que é isso? Não tô vendo se é rato ou camundongo, desculpa. Tudo bem. Mas olha o bulbo olfatório dele, essa partezinha na frente. Né? O cachorro, olha o bulbo olfatório. É a parte do cérebro relacionada ao olfato, bem desenvolvido. Do ser humano é uma merreca. É pequenininho. Né? Outra coisa, o cerebelo, aqui no gato, bem desenvolvido, é um animal que deve ter um equilíbrio muito. Né? A gente vai falar a função do cerebelo. Né? No ser humano também é bem desenvolvido por causa dos movimentos finos que a gente tem na mão. Então a comparação aí dos cérebros. Função do cérebro. Funções que a gente, de novo, de maneira bem prepotente, chama de funções superiores. Né? Cognição, pensamento, memória, raciocínio, aprendizagem, mas também a interpretação dos sentidos, mas também o equilíbrio em conjunto com o... Esse equilíbrio aqui é em conjunto com o cerebelo, tá? Vamos falar sobre ele depois. Então tudo isso está no cérebro e tudo isso em regiões específicas ou mais ou menos específicas, tá? Então em relação aos sentidos, você tem regiões específicas do cérebro que recebem os diferentes sentidos. A visão é aqui no lobo occipital. Toda a informação que sai do seu olho é mandada por impulsos elétricos por um nervo até o lobo occipital e é o lobo occipital que interpreta isso e vê o que você está vendo. A audição é a mesma coisa, nessa região aqui. Tato, aqui é a mesma coisa. Essas regiões estão lá, são fixas, só que elas também são plásticas. Tá? Uma pessoa, vamos supor que ela. Vou chutar um exemplo aqui, tá? Tem a deficiência visual, né? E ela tem que aprender braille. Essa parte do tato dela, provavelmente essa área vai se desenvolver um pouco mais. Né? A mesma coisa para áreas motoras. Deixa eu ver se tem aqui áreas motoras. Né? A gente tem uma área do cérebro responsável pelo movimento fino das mãos, por exemplo. Né? Em pessoas que tocam piano ou que tocam guitarra, né? Essa área responsável ela é aumentada, vamos dizer assim, ela angaria mais neurônios, ela aumenta. Então, o cérebro é incrivelmente plástico nessa relação. E se você sofre dano numa dessas áreas, as outras áreas têm como, até certo limite, compensar. Né? Então, ele tem áreas motores, tem áreas que recebem estímulos, e o córtex pré-frontal, o próprio nome já diz, a região mais recentemente desenvolvida no cérebro, intimamente relacionada não só com o raciocínio abstrato, mas também fala e escrita. Tá?
Controle da escrita, o controle da escrita está junto com o controle da mão, mas a fala está numa região só dela, né? Beleza. O cérebro ele tem outras partes, né? Mas a gente está falando aqui basicamente do córtex cerebral. Mais para dentro tem outras regiões chamadas às vezes em conjunto, tem 2 ou 3 partes ali. Aqui a gente vai falar um pouquinho do mesencéfalo e diencéfalo, né? Esses nomes não são importantes para a gente hoje agora, tá? Mas basicamente o tálamo e hipotálamo presente na região inferior do cérebro, na parte de baixo. Eu vou mostrar uma imagem. O hipotálamo tem a ver com regulação da homeostase. O que é isso? Temperatura, apetite, balanço hídrico, além de controlar uma parte da hipófise, né? Manter essas coisas constantes, né? O hipotálamo então regula a temperatura, regula o balanço hídrico. É ele que vai, opa, o Emiliano bebeu 3 litros de água, tem que botar essa água para fora. Lembrando que o hipotálamo regula a hipófise que vai produzir o hormônio antidiurético. Né? Então ele que vai ter essa regulação. Regulação do apetite passa pelo hipotálamo, regulação da temperatura, manter a temperatura corpórea, passa para o hipotálamo, aí ele que vai avisar outras áreas cerebrais, tá frio, vamos soltar um calafrio aí para o cara esquentar, ou tá quente, ativa aí as glândulas sudoríparas. Então o hipotálamo ele tem esse tipo de controle. E o tálamo é uma via de passagem, ele reorganiza os estímulos nervosos, ter a percepção da consciência está relacionado com um pouquinho também com sentimentos, né? Sentimentos mais básicos, com respostas emotivas, tá? Aqui, ó. Então aqui a parte do cérebro. Esse aqui é o hipotálamo. Deixa eu mudar a cor. Esse aqui é o hipotálamo. Veja, a hipófise é essa coisinha aqui, ó, bem perto do hipotálamo. Tem uma bela numa relação. E esse aqui é o tálamo. Fica lá dentro, na parte de baixo do cérebro. Aqui tem o corpo caloso, que une as duas metades, os dois hemisférios do cérebro. Aqui é o cerebelo. E aqui a ponte e o bulbo cerebral, né? E aqui o cérebro. De novo, mesma coisa. Cerebelo. Aqui eu só apaguei umas partes a mais. Mas ó, o tálamo aqui e o hipotálamo aqui embaixo. Tá? Eu pulei. Tudo bem, eu já tinha mostrado. Cerebelo. O cerebelo ele vai controlar o equilíbrio do corpo conjuntamente com o cérebro. Né? A coordenação motora. A gente não para pensar nisso nunca. Mas só o fato de você andar, dar 2 passos, né? Caminhar, você tem que manter um equilíbrio, uma coordenação que não é algo tão simples. Né? Tanto que o bebê demora para aprender. Né? Parte desse equilíbrio, parte dessa coordenação vem do cerebelo. O cerebelo ele tem mais neurônio que o cérebro, ele tem muito neurônio, ele precisa de muito neurônio para você controlar isso. Ele tem a ver também com movimentos automáticos, coordenação dos movimentos e movimentos finos. Né? Nosso cerebelo ele é muito desenvolvido e aí como ele está relacionado com o equilíbrio, o cerebelo é muito desenvolvido em, como eu falei, no gato, né? Porque o gato sobe em árvore, pula, aves que tem que voar, tem que ter uma noção do espaço muito boa, uma noção de equilíbrio muito boa, né? Tem o cerebelo muito desenvolvido. A gente também, apesar de não pular muito e de não voar muito, por causa dos movimentos finos que a gente desenvolve nas mãos, né? Tudo isso são movimentos que passam por regiões motoras do cérebro, passam pelo cerebelo, aí o movimento ele se organiza e ele é feito de forma refinada, vamos dizer assim. Pessoas que têm dano no cerebelo têm problema de realizar essa movimentação refinada. A coisa é meio, né? Em movimentos automáticos, se você pratica algum esporte, né, talvez tenha algum movimento que você tenha que decorar como fazer, uma coisa que fica automática para você. Eu, como não jogo nem peteca, né, o exemplo que eu posso dar é mudar a marcha no carro. Você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar para fazer o movimento, pisar na embreagem, engatar a primeira, ir soltando a embreagem, acelerar. Depois de um tempo isso fica automático. Você não pensa mais, né, ao ponto de que você está lá dirigindo, vou colocar na terceira. Você vai lá e tipo já está na terceira seu carro, tá ligado? Você pôs na terceira, você nem percebeu. Isso também tem relação com o cerebelo. O tronco encefálico, então aqui cérebro,
cerebelo, e essa parte que parece um tronquinho, o tronco encefálico, dividido em 3 partes: o mesencéfalo, eu falei dele já, a ponte e o bulbo. Numa figurinha melhor, né? Mesencéfalo, a ponte, mesencéfalo um pouquinho aqui para cima, tá? E o bulbo. Esse é o bulbo, tá? Aqui, ó, pronto, mesencéfalo, ponte e bulbo. Todo esse tronquinho aqui que já desce para medula espinhal. Mesencéfalo tem a ver com a postura corporal e recepção e coordenação da contração muscular. Ele recebe os neurônios do cerebelo e do cérebro e manda para onde tem que ir, né? A ponte também relacionada com a manutenção de postura, equilíbrio e tônus muscular. E o bulbo tem a ver, a gente já falou do bulbo quando a gente falou do controle dos movimentos respiratórios. O bulbo também tem a ver com um monte de funções autônomas, funções que a gente não percebe que a gente faz, né? Então, regulação dos batimentos cardíacos, não é uma coisa que você controla voluntariamente. Você pode, né? Você se acalmar, você relaxar e meditar, você diminui esses batimentos. Mas não é uma coisa, quero diminuir os batimentos agora. Não funciona assim. O bulbo controla isso de forma autônoma. Você não sabe que isso está acontecendo. Né? Movimentos respiratórios é a mesma coisa. Quando você presta atenção neles, eles ficam voluntários, mas geralmente é automático. E o controle da deglutição, todo o reflexo que você tem que ter, também é o bulbo que controla. Legal? Beleza.